Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos ao canal do Instituto Avançado de Proteção de Dados IAPD. E no vídeo de hoje nós vamos discutir um pouco o que é blockchain, sua relação com proteção de dados, com a ideia de privacidade, como se forma um bloco e os conceitos básicos para depois nós podermos discutir outros tópicos mais avançados em relação à utilização da tecnologia blockchain para assegurar a proteção dos dados, a privacidade dos indivíduos. Então vamos lá? O que nós vamos ver no vídeo de hoje? Quais são os principais tópicos? Bem, o que é blockchain? Quem criou a primeira blockchain? Como é o processo de criação de um bloco? E qual é a relação da blockchain com a proteção de dados e a privacidade? Bem, então vamos começar com os conceitos básicos. O que é blockchain? Trata-se de uma estrutura matemática para armazenamento de dados variáveis, possuindo como características: ela é pública, ela é permanente e baseada no que a gente chama de Distributed Ledger Technology, que a gente usa a sigla DLT. Nós vamos ver a seguir o que quer dizer essa tecnologia e por que ela é conectada com a blockchain. Bem, a criação, né? Atribui-se a criação ao Satoshi Nakamoto, que na realidade é um pseudônimo. Acredita-se que o trabalho de 9 páginas desenvolvido sobre a aplicação da blockchain para um sistema de dinheiro eletrônico, na realidade realizado por um grupo de pessoas e foi enviado um e-mail para um determinado grupo que estudava, que tinha um enfoque de estudar e debater criptografias. E aí um e-mail de autoria de um tal Satoshi Nakamoto, em outubro de 2008, não só foi distribuído a este grupo de debates de criptografia, como também anexou um artigo complexo, muito bem detalhado, de 9 páginas, que falava como seria estruturado esse sistema de dinheiro eletrônico. É interessante que na mensagem foi exatamente escrita a seguinte frase: "Eu estou trabalhando em um novo sistema de dinheiro eletrônico, totalmente de ponta a ponta, sem existirem terceiros de confiança." Bem, logo a notícia repercutiu, várias pessoas começaram a acessar esse artigo, e aí a gente tem quem é atribuído inclusive ao Satoshi Nakamoto a criação do Bitcoin, né. Mas na realidade não se acredita-se que é um pseudônimo. A autoria é desconhecida. Bem, em 2013 nós temos o Buterin com a Ethereum, e a Ethereum, ao lado da Bitcoin, né, e concorrendo inclusive com esta, ela deu um passo a mais. Ela não grava apenas transações contabilizadas em moedas, mas também status, que são chamados os smart contracts, né? Que é um passo a mais em relação ao blockchain, que pode ser por meio de tokens ou smart contracts, em que há uma sequência de modificações de status e eles são concatenados, nós podemos estabelecer condições, etc. Nós vamos ver com mais detalhes a seguir. E é estabelecida em uma rede descentralizada esses smart contracts. É interessante falar que a Ethereum foi lançada em 2015 e o Buterin, ele na realidade, ele tinha 19 anos quando lançou a ideia e fez o projeto do que a gente chama de smart contracts. Bem, início das transações. Bitcoin. A criptomoeda, ela é transferida de uma pessoa para outra de maneira descentralizada. É assim que se realizam as transações quando a gente está falando de bitcoins. Mas quando a gente está falando da Ethereum, é possível transferir
criptomoedas ou estabelecer um código com determinadas condicionantes, que é o que a gente chama de smart contract. Então, na realidade, não é um token que é verificado e expira em determinado tempo, mas existem condições, e isso vai sendo incorporado nesse status, e uma vez concluídas essas condições que nós temos a realização da ação. Bem, transação, né, rede de ponta a ponta. O que isso quer dizer? Bem, para enviar dinheiro em uma transação, a criação do bloco ocorre no computador do interessado em enviar as criptomoedas, que fará referência a uma operação passada, e é por isso que a gente chama de chain, uma corrente, um encadeamento de blocos, né, em que se recebeu fundos para efetivar a transação. Bem, desse modo é preciso inserir uma chave privada e o endereço de quem receberá as criptomoedas. A transação ela vai ser enviada a outros computadores, que são chamados de nodes, que validarão essa transação conforme as regras existentes. Ao existir a aprovação dos demais computadores em relação ao computador que resolver o difícil problema matemático, haverá a criação de um novo bloco. Bem, aqui é uma visão sucinta, sintética em relação ao processo, né, da transação em que é realizada e utiliza-se a tecnologia de blockchain. Mas eu vou falar cada um desses passos, esse problema difícil, enfim, as fases da realização das transações, desde a criação do bloco até a criação de um novo. Mineração. Vocês já devem ter escutado o termo mineração. E o que significa mineração? Bem, existem os blocos, e um bloco em processo de criação possui uma lista de transações recentes que foram validadas e uma referência criptográfica relativa ao bloco anterior a que se conectará. Inclusive, nós vamos ver que isso daí faz parte, inclusive, para a estrutura, o sistema de segurança no âmbito da blockchain. Bem, tanto na Bitcoin como na Ethereum, como que a gente verifica esse processo, né? A formação de novos blocos exige a solução de um problema matemático complexo que é único para cada bloco. E a Bitcoin e a Ethereum são conhecidas exatamente por terem problemas matemáticos muito complexos. E eu devo ressaltar, não são pessoas que realizam esse problema matemático, mas sim os computadores, é o computador que trabalha. Por isso você precisa ter uma forte capacidade computacional e energia elétrica à disposição para conseguir trabalhar nesse setor de mineração de criptomoedas. Bem, o primeiro minerador que resolver, ou seja, o computador, né, desse minerador que resolver o problema, receberá algumas criptomoedas como prêmio. O que a gente verifica que é muito comum é a criação de pools, né, pools de mineração, que é um conjunto de pessoas que se juntam para terem uma forte estrutura, tanto de computadores como recursos energéticos, para exercer esse trabalho e para receber os prêmios que é dividido neste grupo, né. E problema matemático, o que significa isso? Um problema matemático é relativo a encontrar um número que é chamado de nonce. Bem, o nonce é combinado com outro dado do bloco para criar uma identidade digital criptografada, que é denominada de hash. Então veja, eh, a gente verifica que existem diversos protocolos de segurança. Porém, para fazer tudo isso, acaba despendendo um certo tempo. Por exemplo, quando nós utilizamos provas de trabalho, proof of work, que a gente vai ver agora a seguir, acaba demorando em torno de 11 minutos para a criação de um novo bloco. E enquanto estiver sendo criado, nada mais pode ser realizado, fica tudo paralisado. Bem, condições. O hash precisa preencher certas condições. Se não for encontrado, o minerador tentará outro nonce e calculará o hash novamente. Bem, as tentativas, elas são diversas, são realizadas muitas tentativas até se encontrar um hash válido. Sendo este o motivo que eu ressalto que é preciso ter uma força computacional elevada para atuar como minerador.
Um minerador muito famoso eh, em bitcoins na China, né, que é o Chandler, ele inclusive ele tem uma parceria com o governo local, em que, a sua estrutura de mineração, que é desconhecida e secreta, ela fica ao lado de uma rede, uma usina hidrelétrica chinesa, em que ele tem à disposição os recursos energéticos para realizar a sua atividade, né, e portanto nós verificamos que existe o apoio governamental para tanto. O Chandler, por exemplo, ele é capaz, quando ele está em força máxima, ele é capaz de, fazer a mineração de 30% das operações. Então, quer dizer, a gente verifica que a força computacional dele é muito forte. Bem, hackers. A dificuldade deste processo para se encontrar um hash válido dificulta a atuação de hackers, tornando-se muito difícil modificar o registro, né? Na realidade, eles precisam ser muito rápidos para a criação de uma, uma corrente, uma nova blockchain paralela à que estava sendo criada. Além disso, existem outros vários óbices em relação à atuação dos hackers. E também precisa de uma forte força computacional e recursos energéticos. Também se torna muito cara a operação. Então precisa valer muito, né, para tentar atuar em uma blockchain, né, ter a atuação de hackers. Bem, Proof of Work. Existem outras formas de se assegurar o encadeamento de blocos, mas o processo descrito como Proof of Work, ele é um dos mais eficazes e que mais dificulta crimes cibernéticos. Contudo, é um sistema de segurança que exige mais energia elétrica e gasta mais tempo para formar um novo bloco. Por isso, nós verificamos outras formas, outros processos que são mais rápidos, menos custosos, mas também menos seguros. Adicionando um novo bloco. Como que a gente adiciona um novo bloco no blockchain? Bem, a aprovação. Ao se resolver o problema matemático, o node, o computador, envia a solução para os outros nodes, ou seja, os outros computadores integrantes da rede, para aprovação. Dessa forma, não se exige a confiança de um terceiro, existindo um sistema descentralizado de aprovação. E o prêmio por quem resolver o problema matemático, portanto, o node que resolver o problema e receber a aprovação da rede receberá digital tokens como prêmios. A conexão entre os blocos, como se realiza? Bem, cada bloco possui uma referência ao bloco anterior, sendo que os blocos estão ligados matematicamente, dificultando, portanto, a ação de hackers. E a adulteração? Torna-se difícil adulterar um bloco, pois seria exigida a prova de trabalho para todos os blocos subsequentes e, portanto, também teria que ser muito rápido o computador que estivesse realizando essa adulteração. Bem, aqui eu deixo uma recomendação de leitura para os que querem iniciar a compreensão do que é blockchain, porque está sendo tão debatido, a questão das criptomoedas. E no caso, é o site do MIT, né, tem a revista de tecnologia e eles têm um excelente artigo aberto ao público que chama What is a Blockchain? E aqui está o link para o acesso, se vocês quiserem, mas se vocês colocarem o título, vocês também vão achar na internet. É um excelente artigo que mostra o passo a passo, né, e fala o que é blockchain. Bem, proteção de dados e privacidade. É importante a gente destacar que o blockchain pode garantir o anonimato e possui diversas aplicações em variáveis setores. Inclusive, em outubro de 2020, a gente verificou uma nova aplicação na área de cinema para transações, né, e transferências de filmes na China. O que a gente verifica é uma corrida de patentes para novas aplicações de blockchain. Blockchain pode ser utilizado em vários setores, por exemplo, na questão de energia limpa.
cada vez mais utiliza-se muito placas solares. Suponhamos que você não utilize todo o recurso energético advindo da placa solar que está na sua residência e você quer vender esse excedente. Você pode fazer por meio de blockchain a venda para o seu vizinho que precisa de mais recursos energéticos. Então, quer dizer, existem várias operações que podem ser realizadas por meio do blockchain. É interessante exatamente porque garante a anonimização, garante a segurança, é muito difícil a atuação dos hackers e, portanto, garante também a privacidade e a proteção dos dados dos indivíduos que querem ter o anonimato em suas transações, né. Nós temos um artigo no blog do IAPD, Institutos Avançados de Proteção de Dados, em que eu e o professor Rafael, nós discutimos exatamente a questão da CBDC. Por quê? A CBDC, que são as moedas digitais emitidas pelo Banco Central, a maior parte dos projetos estão utilizando a tecnologia blockchain na característica privada ou autorizada, não a pública, né, como ocorrem com as criptomoedas que a gente viu no vídeo de hoje. Mas qual que é a questão? É centralizado o modelo e, portanto, a gente não consegue um anonimato 100%. E e aí existe um questionamento na União Europeia, por exemplo, como conciliar a GDPR e a CBDC, pelo fato, por exemplo, os blocos que são formados, eles são imutáveis. E como garantir, por exemplo, o direito ao esquecimento, né? E também como garantir a máxima proteção de dados e de privacidade dos indivíduos. E quando nós utilizamos intermediários na operação do Banco Central, e exatamente intermediários para ligar as transações no setor atacadistas, como nós vamos garantir esse anonimato, né? Então, são essas questões que o Banco Central Europeu está enfrentando neste momento. Então, exatamente por isso, quando nós estamos vendo um modelo descentralizado, é mais interessante, é mais fácil nós garantirmos a proteção de dados, a privacidade, o anonimato. Agora, quando nós estamos falando em modelos centralizados por um banco central, inclusive permite, né, que você rastreie as transações para combater corrupção e lavagem de dinheiro, tudo isso, a gente começa a verificar uma flexibilização e, portanto, os países vão ter que discutir, mesmo o Brasil, se adotar esse tipo de modelo, que todos os bancos centrais, pelo menos 70% dos bancos centrais no mundo estão estudando as moedas digitais pelos bancos centrais. Existem benefícios e riscos, como tudo, né, que é inicial, que é novidadeiro. Mas, de qualquer forma, sempre ao pensar no design dessas moedas emitidas pelo Banco Central, precisa verificar a regulamentação, a legislação do país, principalmente no que a gente se refere à proteção de dados e à privacidade. Além, claro, a legislação referente a políticas monetárias e etc. Bem, pessoal, basicamente essas são as principais considerações. É um vídeo curto, só para dar uma visão geral. Eh, Espero que tenham gostado. Se gostaram, como eu sempre peço, curtam, comentem, compartilhem. É muito importante para o nosso canal divulgar o nosso conteúdo, porque o nosso principal objetivo é compartilhar o conhecimento, discutir as principais questões de direito digital, proteção de dados, a o respeito ao direito à privacidade, etc. Então compartilhe se vocês gostaram desse vídeo, também deixem sugestões de assuntos que vocês gostariam de que nós abordássemos, pontos que vocês gostariam de discutir. Será um prazer discutirmos, debatermos juntos e construirmos a nossa rede de conhecimento. Eu deixo aqui os dados do Instituto Avançado de Proteção de Dados, o site, caso vocês queiram ler os nossos artigos, que são gratuitos, abertos ao público.
Também deixo o site Codex Data, que também sempre tem novas publicações sobre direito e tecnologia, inclusive para fazer download de e-books, materiais, slides, etc. E também deixo o site do Instituto de Estudos Avançados da USP, o grupo de estudos de Tecló, em que eu faço parte, assim como o professor Rafael. E nós também deixamos podcasts, publicações e a agenda de encontros do nosso grupo, que está sendo realizado por via remota e que é aberto ao público. Bem, muito obrigada novamente e até o nosso próximo vídeo.